Quem vê a Luciana hoje mantendo seu ateliê impecável e uma rotina agitada, dificilmente imaginaria que no passado ela lutava para encontrar razões para continuar vivendo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que todos os anos mais de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida. Mãe de 2 filhos e agora costureira e artesã, ela lembra que a jornada para sair da depressão e chegar até aqui não foi nada fácil. Desde a infância carregava sentimentos profundos de tristeza e abandono, que se intensificaram após a perda de seu pai e também por ter sido criada sem a presença materna. Mesmo assim, ela seguiu em frente e construiu a sua família. Se formou como técnica de enfermagem e trabalhou durante anos na maternidade de um hospital da região. Sua paixão por cuidar dos outros e o encantamento pelos bebês eram a base de seu trabalho. No entanto, a transferência para a clínica médica trouxe uma nova realidade: a constante exposição ao luto e a dor dos familiares que perdiam entes queridos. Ali foi o gatilho para minha depressão. Então ali eu me vi que eu não conseguia ir trabalhar, eu saía de casa já preocupada, já imaginando várias coisas que ia acontecer comigo no meio do caminho. E quando eu chegava para pegar o plantão com as minhas amigas, né, de serviço, simplesmente eu começava a tremer, eu colocava a mão para trás e elas, ai, você não vai anotar? Eu falava assim, não, minha memória é supimpa, mas na verdade não era. Na verdade era a crise que eu tava ali, eu tava em pânico, né? Então, assim, e as meninas iam embora, eu ficava andando ali pelo corredor por 1 hora até me acalmar, eu acabar aquela crise de ansiedade, né, aquele pânico para mim conseguir trabalhar. E apesar de trabalhar na área da saúde, Luciana enfrentava dificuldades de buscar ajuda para si mesma. Mas com o incentivo de uma colega de trabalho, ela finalmente procurou um médico. Foi então que ela decidiu se afastar do trabalho na área da saúde e focar na costura. O tratamento e o autoconhecimento foram fundamentais para a sua recuperação. E graças a Deus eu encontrei uma médica excelente, que dela falou assim, não, você precisa, o seu problema não é medicamentoso, é terapia. Foi quando eu comecei junto com a medicação, com a terapia, e que eu consegui, que eu me vi liberta disso. Porém, eu sei que eu não tenho estrutura para trabalhar nesse ambiente. Aí, no meio dessa de fazer terapia e tudo mais, eu conheci a costura, né? Quer dizer, a costura já vem comigo desde quando eu era criança, com a minha avó e tudo mais. E quando eu me vi, eu já estava fazendo costura, pegando o serviço de fora, aí entrou a pandemia, né, e fazendo um servicinho aqui, outro lá, e de repente a minha vizinha falou assim, olha, eu tenho um trabalho aqui, você não replica esse trabalho para mim? Eu falei assim, claro que eu replico. Foi na onde entrou a questão das máscaras, foi na onde teve aquele boom da internet, onde todo mundo começou a me conhecer, foi na onde eu fiz live, eu dei aula, então assim, eu tenho aluna para fora do país, graças a Deus. A história de Luciana é um lembrete de que a saúde mental é tão importante quanto a física. Ao buscar ajuda e encontrar uma nova paixão, ela reconstruiu sua vida e agora incentiva outras pessoas a também buscarem o suporte necessário. Mas afinal, o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Esta psiquiatra explica que geralmente é uma decisão complexa e que envolve uma combinação de fatores emocionais, psicológicos, sociais e biológicos. Entre eles, os problemas de saúde mental como depressão, ansiedade e bipolaridade, que podem causar sofrimento intenso e uma sensação de desesperança. Isso, a gente traz a conscientização do Setembro Amarelo justamente nesse mês, no dia 10 de setembro, porém ele deve ser estendido ao ano inteiro, né? Essa data é muito importante para nos trazer, nos lembrar aí de como acontecem as questões do suicídio, que infelizmente mais ainda do que a gente esperava, né? Definido por diversas autoridades sanitárias como um problema de saúde pública, o suicídio no Brasil responde por cerca de 14 mil registros todos os anos. Isso significa que a cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. E a questão do suicídio, ele é um ato de retirar a própria vida sofrida. Então, o combate da saúde mental é para que a gente acabe com aquela vida sofrida do indivíduo. Não apenas com medicação, né? Com a orientação, com a medicação própria em si, com a psicoterapia, com os elos familiares, elos de trabalho. Então é muito importante a gente trazer essa conscientização para que se estenda como um todo, tratar o indivíduo fisicamente, mentalmente e até espiritualmente, né? Então o combate a todas essas doenças, chamadas psiquiátricas, para que o indivíduo não tire a vida
física, né, como um todo, e que a gente pode acabar com esse sofrimento dele sem que ele tire a própria vida. Os medicamentos, eles vêm para combater até mesmo a parte física, neurofísica, né, do indivíduo. E existe muito estigma, existe muito preconceito sobre o uso de medicação, que no momento de crise, por exemplo, a medicação ela é muito indicada para que o indivíduo consiga regular os neurotransmissores, para que consiga regular a parte cerebral, né, através de um fármaco, para que consiga isso se estender também no físico, no espiritual, como uma tríade, que a gente chama. E a partir do momento que a gente não pode se entregar, enfim, para a depressão, para essa tristeza absoluta. É saber que amanhã o dia vai ser muito melhor. E não é só por causa de você estar vivendo aquele momento que aquela vida sempre vai ser assim, não. O choro dura pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, eu tenho essa frase comigo. Então, toda vez que eu estava no fundo do poço, eu sabia que no outro dia ia ser melhor. É um dia após o outro.